Saudações a todos, dando continuidade então ao estudo que estamos fazendo do livro Dramas da Obsessão, nós vimos que a família de obsessores já estavam recolhidos, né? Já estavam recolhidos ali no centro espírita de Minas Gerais para os cuidados necessários para o esclarecimento. Mas vamos dar continuidade quando ele começa, o Bezerra de Menezes começa a elucidar o panorama, a situação na época. Então vamos lá. Pelos meados do século XVI, já a Inquisição em Portugal estava definitivamente estabelecida. Depois de longas e muito fastiosas demarches e controvérsias do governo do reino com os poderes eclesiásticos de Roma, foi oficializado esse célebre tribunal, meio religioso, meio civil, cujos fins desumanos inconfessáveis são ainda hoje a mácula que enodoa não apenas o gesto da Igreja, que em hora infeliz consentiu patrociná-lo, mas também os poderes civis que o requereram e adotaram. A Inquisição, chamada pela primeira vez na Espanha o Santo Ofício, desde muito, segundo reza a história, foi estabelecida na França no século XIII, onde não se arraigou, como era de se esperar com a violência observada em outros países do sul da Europa, isto é, na Espanha, em Portugal e na Itália. Em Portugal, onde se verificaram os acontecimentos que evocamos, coube ao rei Dom João III, chamado Piedoso, graças ao fanatismo religioso de que dava provas, ativar as negociações junto de Sua Santidade o Papa Paulo III, a fim de oficializá-la, decretando suas funções com plenos poderes, pois compreendeu esse cruel soberano as grandes vantagens de ordem econômica resultantes de uma perseguição sistemática, oficial, contra os chamados hereges ou judeus, tão altamente colocados no comércio como na indústria, uma vez que a perseguição incluiria a confiscação de suas fortunas e bens imóveis. Jamais em outros países da Europa agiu a Inquisição contra os judeus com tão cruel violência como na Espanha e em Portugal. Esse tribunal civil religioso, como vemos, era estabelecido e patrocinado pelas leis religiosas, mas firmado também em poderes civis ou nacionais, e por isso tanto servia à Igreja ou aos seus representantes como ao Estado. No todo, não passou de politicagem torpe, à sombra da qual as mais cruéis, desumanas e vergonhosas arbitrariedades, os mais atrozes crimes eram perpetrados. O recurso de que se lançava mão para exercer-se tal poder era a heresia. A Inquisição tinha por finalidade perseguir os hereges, ou aqueles que assim eram considerados pelos governantes fanáticos e os agentes do papado. Em Portugal e Espanha, eram os hebreus ou judeus os mais perseguidos. Mas é bem verdade que por toda a parte se perseguia por qualquer motivo, e também sem motivo algum, por simples questões pessoais, levando o seu adversário às penalidades máximas do Santo Ofício, sempre sob acusações de heresias ou de conspirações, permitindo-se assim livre curso às ambições, ao ódio, às vinganças, etc. Então, interessante o panorama, né, de como se deu essa retomada da Inquisição
que começou lá no século XIII, mas acabou ganhando corpo mais adiante, né? Pertencendo à classe mais aprimorada em haveres de toda e qualquer comunidade da Europa, mesmo acima de muitos vultos da nobreza em matéria financeira, os judeus se viam perseguidos pelo Estado incessantemente, o qual lhes confiscava os bens para aumentar os cofres públicos, ampliar o conforto pessoal e o fausto da realeza e incentivar este ou aquele empreendimento de benefício geral ou público, muito embora tal dispositivo nem sempre constasse da lei oficializada. Seria um roubo que o Estado cometia, um assalto acompanhado de crimes e abomináveis crueldades, pois os judeus eram classe honesta e seus haveres adquiridos através de esforços heróicos e perseverante trabalho. Prendiam-nos desde que fossem denunciados por este ou aquele cidadão, muitas vezes provindo a denúncia de torpes conciliábulos, de conventos e paróquias e gabinetes governamentais. Processavam-nos sob formas ditas legais, torturavam-nos a pretexto de convertê-los à fé cristã e salvar suas almas. Queimavam-nos vivos em fogueiras levantadas nas praças públicas. Arrasavam algumas vezes suas propriedades depois de saqueá-las. Aviltavam suas esposas e filhas antes de supliciá-las. Esqueciam-nos para sempre no segredo de masmorras solitárias como túmulos. Cometiam, enfim, toda espécie de vilezas e atrocidades, de que hoje o mundo se envergonharia, e tudo executavam em nome da religião cristã e à sombra da cruz redentora daquele que repetira aos seus contemporâneos: amai-vos uns aos outros, como eu vos amei. E eu acredito que é por isso que encontramos em algumas pessoas uma aversão muito grande à igreja, uma aversão muito grande ao cristianismo. Percebe-se isso. Em algumas situações, percebe-se claramente que podem ser ali heranças da memória de vivências passadas, né? Porque aquele que viveu essas atrocidades que eram feitas em nome de Deus, em nome de Jesus, né? Pode ter criado, sim, muitos criaram uma aversão pela igreja, né? E confundindo o erro humano, né? Acabaram atribuindo a Deus e a Jesus toda essa situação, né? Então, é importante que nos recordemos de alguns fatos vividos pela nossa humanidade, né? Por nós, humanidade da Terra. Ora, precisamente em Lisboa, no bairro hoje denominado Mouraria, durante o reinado de Dom João III, e quando as férreas leis inquisitoriais exerciam com violento vigor as suas arbitrariedades, erguia-se um solar de belas proporções, rodeado de altos muros de pedras superpostas, como fortificado, cujos portões pesados antes se diriam os batentes de uma pequena fortaleza. Tratava-se de agradável vivenda ornada de pitorescos jardins, que muita inveja causava a mais de um fidalgo ou luminar do clero que por ali se aventurasse em cavalgadas felizes nos dias de maior ociosidade, de fartos pomares, de aviário rico, bosquetes de oliveiras, então pequenos bosques, né, de oliveira e tamarindeiros frondosos, que são as tâmaras,
frondosos e pitorescos, nascentes de água pura e cristalina, qual a mansão, emprestavam semelhanças patriarcais, que à mansão, aliás, emprestavam semelhanças patriarcais, recordando a lendária Judéia ou a singela Galileia, também descritas nos evangelhos do Senhor. Então, eu acho interessante nós trazermos alguns detalhes para nós irmos nos familiarizando com esta família, porque eles vão ficar por 400 anos sem conseguir perdoar, presos a este passado. Então, eu acho interessante que, se possível, passemos alguns detalhes, né? Ali residia o ex-rabino, nascido Timóteo Aboab. Em Portugal, hebreu por tradição, assim chamado e conhecido por seus compatriotas e irmãos de crença israelita, mas a quem as leis do fanatismo religioso, encarnadas na personalidade cruel do rei Dom João III durante uma das muitas perseguições verificadas contra os indefesos súditos de raça hebreia, obrigaram à conversão e ao batismo da fé católica romana sob o nome de Silvério Fontes Oliveira. Então, o nome dele, tinha sido um rabino, né? Timóteo, que era um rabino, na verdade, teve que abandonar, né? Por conta da Inquisição. Então, de Timóteo Aboab, ele teve que assumir o nome Silvério Fontes Oliveira. O Silvério fora caprichosamente arrecadado do santo dia do batismo, enquanto Fontes Oliveira, escolhido fora pelo próprio batizando, sob inspiração das preciosas fontes de água pura existentes em seus jardins e das oliveiras frondosas que lhe emprestavam sombras protetoras para a sesta. O novo cristão Silvério, ou o ex-rabino Timóteo Aboab, era riquíssimo, como a maioria dos seus irmãos de raça, industrial e banqueiro, envolvendo-se em elevadas transações comerciais, mesmo com o estrangeiro. A par disso, como doutor da lei israelita que era, possuía excelente cultura intelectual, falando alguns idiomas diversos do seu hebraico tradicional e vários dialetos orientais. Diziam ele que continuava exercendo o ministério da sua grei religiosa mesmo depois da suposta conversão. Diziam dele que continuava exercendo o ministério da sua grei religiosa, mesmo depois da suposta conversão à Igreja de Roma. Isto é, continuava como sacerdote judeu entre os seus correligionários em sinagogas clandestinas, mas muito bem frequentadas pelos adeptos de Moisés e dos profetas do reino de Israel. Fora ele casado com uma dama graciosa e muito formosa, espanhola de nascimento, mas descendente de árabes legítimos, cujo nome seria Aramasa. Desse consórcio felicíssimo, 3 filhos varões haviam chegado ao mundo, para orgulho do respeitável rabino, cujo coração se dilatava, tanto contemplando a prole masculina, como se teria dilatado o coração do patriarca Jacó, completando os seus 12 rebentos varonis, que se ramificaram nas 12 tribos vitoriosas e heróicas de Israel. Seus nomes eram, em escala decrescente, Joel, Saulo e Rúben. Na mansão da moraria vivia ainda uma sobrinha de Timóteo, a formosa e meiga Esther, cujos pais haviam sucumbido sob os tratos da Inquisição, deixando-a órfã aos 6 anos de idade. Quando Rúben, o filho mais novo de Timóteo, contava apenas 6 meses de existência, houve uma das terríveis
perseguições em Lisboa. E o Dr. Timóteo e esposa foram presos pelo Santo Ofício, torturados a fim de abjurarem a crença dos seus antepassados. Timóteo, visando a furtar a esposa as crueldades que presenciava e sofria, abjurou. Ou fez que abjurou. O que é abjurar? Abjurar é renegar a crença. Então, ele fingiu que renegou a Moisés, né? A sua crença judaica. Ou fez que abjurou a velha fé nos profetas da sua raça e fez abjurar a esposa, aceitando então o batismo, a troca de personalidade social, com um nome bem português e ainda a humilhação da troca do nome dos filhos, por cuja sorte tremia de aflição no fundo do cárcere. Em verdade, porém, o horror e o ódio, a crença dos cristãos recrudesceram. Então a gente vê, né, a humanidade sofrendo tantas consequências ainda de atos, né, inimagináveis, mas tudo isso ganha campo nesse inconsciente coletivo nosso, como recordações das experiências passadas, e criam-se situações muito delicadas, vivenciadas e não ainda ajustadas até os nossos dias, né? Então, mas é bom mergulhar um pouco na história para compreendermos até o nosso presente. Em verdade, porém, voltando aqui, então. Em verdade, porém, o horror e o ódio, a crença dos cristãos recrudesceram em seu peito, e intimamente no silêncio do seu coração e nas fecundas exaltações do próprio pensamento, conservava-se o mesmo fervoroso hebreu de sempre, venerador da lei de Moisés e da crença de seu povo, agora porventura com mais nobre fervor e sentidos zelos de crente ofendido na delicadeza do próprio ideal. Todavia fora em vão o sacrifício no tocante à esposa de Aranza, não resistindo aos tratos sofridos da prisão e tampouco ao desgosto pela abjuração que considerava ofensiva ao Deus de Israel, como a sua honra pessoal, a formosa judia espanhola deixou de existir, ficando inconsolável o pobre esposo e na orfandade os 3 pequeninos cujos nomes, após o batismo imposto pela catequese inquisitorial, eram Henrique, José e Joaquim, respectivamente. Igualmente batizada, Esther passou a chamar-se Mariana, prenome bem português que lhe fora aplicado no intuito de encaminhá-la mais satisfatoriamente à salvação eterna, segundo a hipócrita convicção daqueles que lhe o impuseram. Nestas páginas, não obstante, continuaremos a tratar nossas personagens pelos seus nomes de origem, uma vez que, liberais que deveremos ser, respeitaremos o direito que eles têm, ou quem quer que seja, de se nomearem conforme lhes aprouver. Então, nós vamos vendo nessa narrativa que essa família vai ser altamente perseguida após a viuvez, muito sofrido, temendo pelo destino dos filhos. Timóteo busca que eles tivessem ali toda a educação dentro da educação do catolicismo, né, da igreja, os professores, os mentores, enfim, ele toma todo o cuidado para que ficasse claro que eles viviam, né, como cristãos. Era o que eles faziam, com esses cuidados todos que tomavam. Mas na intimidade,
Não era assim que ocorria, né? Então, mas os da Inquisição, muito interesseiros, eles tinham seus mecanismos, eles desconfiavam, mas precisava da prova, ou de uma aparente prova, né? Porque eles pouco se importavam com reais provas. Mas sabiam que eles judaizavam. Mas como provar isso? Então, o Frei Hildebrando, que foi o inquisidor mor, que foi o cabeça, né, dessa inquisição, desse sofrimento atroz, dessa perseguição atroz imposta a este grupo, ele privava da intimidade da família. Então era comum que os da igreja almoçassem, jantassem, ficassem para os serões, privassem da intimidade da família. Isso acontecia, né? E eles se beneficiavam deste convívio muito interesseiramente, até para desfrutar ali das facilidades, né, dos requintes de uma família abastada, e assim penetraram esta família como amigos e lá ficavam, né, nas conversações, e assim foi indo, né, até que chega um momento em que descobre-se que eles tinham ali um dia, num recanto muito secreto ali daquele solar, eles se reuniam para praticar ali os cultos judaicos. E a partir então dessa descoberta, né, toda a situação fica muito difícil e começa-se então as prisões e tudo mais, né? Mas o que nós precisamos focar, né, é esses 400 anos odiando. Nós vamos perceber isso. Como pode um espírito ficar por 400 anos preso ao passado? Preso ao passado, tanto que nós vimos quando eles foram ali transportados para o centro espírita, né, que já foi relatado isso, eles estavam sentindo-se andando pelas ruas de Portugal, porque eles plasmaram para eles, viviam dentro deles aquela situação. E o nosso pensamento é como uma fotografia, né? Então, nós vivemos aquilo que nós plasmamos para nós. As coisas mudam e muitas vezes o espírito preso ao passado, ele não percebe as mudanças que estão acontecendo. Então vamos refletindo, são aprendizados para nós, reflexões, para compreendermos ali essas situações dolorosas criadas, né? E nós sabemos da lei de causa e efeito, vamos ver as razões por passarem por tantos sofrimentos, né? Então, tudo isso é de grande aprendizado para todos nós. Que fiquem essas reflexões e que fiquemos em paz. Olá pessoal, tudo bem? Vamos continuar o estudo do nosso livro Mereça Ser Feliz, Superando as Ilusões do Orgulho. Estamos no capítulo 21, Puritanismo do Espírita. O propósito da religião é conduzir o homem a Deus, mas o homem só chega a Deus quando está perfeito. Portanto, toda religião que não torna o homem melhor não atinge seu objetivo. E aquela sobre a qual o homem pensa poder se apoiar para fazer o mal, ou é falsa, ou foi falsificada em seus fundamentos. E é esse o resultado a que chegam todas aquelas em que a forma se impõe ao fundo. Ou seja, a aparência é mais importante do que o fundamento, do que a essência, do que a substância. Parece ser uma coisa, mas é outra. A crença, seja ela qual for, na eficiência dos símbolos exteriores, é nula se não impede que se cometam homicídios, adultérios, roubos, calúnias e o mal ao próximo.
Ela faz supersticiosos, hipócritas ou fanáticos, mas não faz homens de bem. Não basta, portanto, ter aparência de pureza. É preciso, antes de mais nada, ter a pureza de coração. Isso é do livro do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 8, Bem-aventurados os puros de coração, item 10. O puritanismo de alguns espíritas nada mais é que a vivência exterior do espiritismo, a criação de protótipos de conduta através de hábitos e costumes padronizados, do tipo o espírita faz isso ou não faz aquilo. O puritano é aquele que tem códigos de identificação exterior, verdadeiros ritos e chavões doutrinários, que esquecem automaticamente, tão logo se afastem dos locais de pregação e devoção. Necessariamente, o puritano não é um hipócrita, pode estar apenas vivendo um estágio de elaboração íntima na sua melhoria pessoal e necessita de escoras e imitações para pouco a pouco internalizar o que ainda permanece somente na órbita de seus pensamentos, sem atingir seu modo de sentir. O problema surge quando há uma preferência por fazer amostragens de conduta espírita, teatralizando comportamentos e discursos com a única intenção de impressionar ou convencer, permanecendo nessa atitude anos após anos, sem autenticidade e sinceridade. A vivência real dos postulados espíritas é íntima no reino dos pensamentos e das tendências, dos sentimentos e dos ideais. Ser puro é uma questão íntima. Foi Jesus quem disse que o reino de Deus não viria com aparências exteriores. Em Lucas 17:20, ele também disse que os puros de coração veriam a Deus. Em Mateus 5:8. Ser puro é a aspiração evolutiva mais elevada que se pode conceber em nosso estágio de vivências. O puritanismo, ao contrário, é algo exterior, uma fachada da atitude, que não corresponde a valores autênticos. O rigorismo, o ascetismo, o moralismo são algumas de suas manifestações. No excesso de rigor aplicado ao comportamento próprio e das demais pessoas, temos o radicalismo. Na recriminação sistemática às questões mundanas, é o ascetismo. Na adoção constante de procedimentos artificiais aceitos como linhas comportamentais de um determinado grupo, é o moralismo. Entre convivas espíritas, são as ações e costumes tidos como coerentes com aquilo que a comunidade elegeu no seu padrão, criando estereótipos de religiosos kardecistas. Algo muito melindroso essa questão do estereótipo. Primeiramente porque pode constituir apenas um comportamento exterior, e depois porque incentiva exclusões e sectarismo para quem não esteja rigidamente de acordo com os perfis socialmente aceitos pela comunidade doutrinária. O princípio das boas relações com o outro é estar bem consigo, e o puritanismo é indício de uma má relação com a vida interior. Quase sempre as atitudes puritanas escondem imperfeições, com as quais não se deseja fazer o autoencontro. Como esse enfrentamento é difícil através de mecanismos de defesa, faz-se uma transferência para o outro, nascendo a postura que denota moralismo ou desajuste com o mundo externo. Esse moralismo e desajuste podem ser percebidos em ações de recriminação, preconceito e reclusão, inclusive em nossos círculos espiritistas. Evidentemente, o homem agraciado com a luz do conhecimento espírita deverá ter um perfil adequado às propostas morais e sociais que o espiritismo concita, conquanto devamos reconhecer que a má interpretação desse conhecimento enseja a presença de ostensivo desvirtuamento acerca daquilo que seja ou não essencial e educativo em matéria de conduta espírita.
Algumas temáticas pertinentes à vida do corpo físico demonstram com realismo a tese que estamos defendendo. Basta que façamos algumas interrogações e deixemos o debate ao sabor dos amigos espíritas que se encontram na experiência física. Como tem sido o relacionamento com o dinheiro? Qual tem sido o posicionamento diante das questões da sensualidade e do afeto? Que se tem realizado no campo político-social? Que contribuições são oferecidas na comunidade do bairro? Como andam as relações com os vizinhos, que partilham ritmos de vida diversos? Que contributos se têm oferecido ao progresso do ambiente profissional de sua atuação? Os impostos são pagos com honestidade? Que cuidados são oferecidos ao corpo físico relativamente à sua beleza e saúde? Que ambientes e hábitos são escolhidos para a diversão? Notem que as indagações são bem pertinentes à sociedade terrena, à escola dos reencarnados. A razão desse enfoque é a de aferir a relação íntima com as questões do vosso mundo, porque a relação perturbada com essas e outras questões pode ensejar um puritanismo, um frágil e artificial relacionamento com as vivências necessárias ao progresso do espírito no mundo corporal. Puritanismo é passar-se por puro sem o ser. A pureza na Terra é relativa ao grau de aperfeiçoamento do estágio ainda inferior em que se encontra. Os grandes homens puros da humanidade viveram no mundo sem ser do mundo. Eis a nossa reflexão. A soma do puritanismo de vários espíritas redunda em fazer do centro espírita, ou do movimento, uma ilha paradisíaca, distante das problemáticas da sociedade, criando uma reclusão obstinada e confortável. Porém, espera-se o oposto de todos os homens laureados com a espiritualização de si mesmos. Espera-se aproximá-los o quanto possível, de forma justa e útil, dos assuntos humanos, cooperando com a purificação paulatina da humanidade. Não serão modelos puritanos, inconsistentes e conversionistas que promoverão a regeneração. Referimos-nos à participação proativa, não necessariamente em partidos políticos, mas no ambiente onde se vive. Que adiantará para a libertação do passado ignominioso que acompanha a maioria de nós, se não lograrmos ser alguém melhor e mais solidário dentro do próprio lar? Que avaliação fazer de uma convivência santificada nas organizações espíritas, mantendo uma personalidade mutável e submissa aos hábitos deseducativos que nutrem os grupos de atuação social onde se movimenta? Os guias da verdade apontaram excelente diretriz acerca desse insulamento quando afirmaram: fazer maior soma de bem do que de mal constitui a melhor expiação, evitando o mal, aquele que por tal motivo se insula cai noutro, pois esquece a lei de amor e de caridade. Essa é a resposta à questão 770A do Livro dos Espíritos, o livro 3º, capítulo 7, Lei de Sociedade. O puritanismo é exterminado com coerência, adequação interior, assumindo o intransferível compromisso de enfrentar nossas mazelas. Ser puritano é fazer de conta, e isso é um péssimo caminho para quem deseja ser feliz. Que os grupos doutrinários trabalhem para que haja mais lealdade ao que se aprende e diz entre as suas quatro paredes. Cultivar sólida fraternidade a fim de formar um ambiente que se permita ser quem é, onde haja campo para discutir. Como parar de teatralizar quem gostaria de ser.
Como atingir a meta de ser quem devemos e temos condições de ser? Essa será uma importante discussão para os destinos da causa. Estudemos com afinco e verificaremos que o orgulho é o grande patrocinador das atitudes puritanas, levando a criatura a imaginar ser alguém que, de fato, ela ainda não é. Via de regra, essa imaginação especula em cima de uma autoimagem superelevada, melíflua, tênue, sagrada, aqui entre aspas. Coloquemos os pés no chão. A terra pode contar com contribuição espírita. Ao invés de se tomar a iniciativa de querer levar essa pureza artificial, adotada em muitos centros doutrinários para a sociedade, tome-se a rota inversa e busque as lutas pessoais que se tem no mundo para tornar-se material de estudo e debate dentro dos centros, solidificando posteriormente uma conexão realista e eminentemente colaborativa com a abençoada sociedade acolhedora em que se renasceu. Puritanismo, em muitos casos, é a outra face da hipocrisia. Talvez essa a razão da afirmativa do sábio codificador. Não basta se tenham as aparências da pureza. Acima de tudo, é preciso ter a do coração. Agora vamos ver o que Emmanuel tem a nos dizer sobre o assunto numa página do livro Caminho, Verdade e Vida, a psicografia de Chico Xavier, capítulo 18, Purificação íntima. Alimpai as mãos, pecadores, e vós, de duplo ânimo, purificai os corações. Tiago, capítulo 4, versículo 8. Cada homem tem a vida exterior, conhecida e analisada pelos que o rodeiam, e a vida íntima, da qual somente ele próprio poderá fornecer o testemunho. O mundo interior é a fonte de todos os princípios bons ou maus e todas as expressões exteriores guardam aí os seus fundamentos. Em regra geral, todos somos portadores de graves deficiências íntimas, necessitadas de retificação. Mas o trabalho de purificar não é tão simples quanto parece. Será muito fácil ao homem confessar a aceitação de verdades religiosas, operar a adesão verbal a ideologias edificantes. Outra coisa, porém, é realizar compreensão fraternal e do espírito de sacrifício. O apóstolo Tiago entendia perfeitamente a gravidade do assunto e aconselhava aos discípulos a limpassem as mãos, isto é, retificassem as atividades do plano exterior, renovassem suas ações ao olhar de todos, apelando para que se efetuasse, igualmente, a purificação do sentimento, no recinto sagrado da consciência, apenas conhecido pelo aprendiz, na soledade indevassável dos seus pensamentos. O companheiro valoroso do Cristo, contudo, não se esqueceu de afirmar que isso é trabalho para os de duplo ânimo, porque semelhante renovação jamais se fará tão somente à custa de palavras brilhantes. Vou pegar também aqui um capítulo do livro Momentos de Saúde e de Consciência, de Divaldo Franco, pelo Espírito Joana de Ângeles. Capítulo 17, Encontro com a Realidade. A realidade divina desperta-me para que me conheça, assim descobrindo-me e identificando-me. A minha busca já não se veste de ilusão, mas sim de certeza do próximo encontro com a realidade. Sou o que sou, caminhando para um ser ideal. Aceito e aprimoro-me, a ninguém nada exigindo, a todos amando e a mim deixando-me dominar pela realidade. O ego, iludido, busca sobreviver utilizando-se de inúmeros mecanismos de fuga da realidade e expressa-se usando variadas máscaras a fim de não se deixar identificar. No interrelacionamento pessoal, apresenta-se disfarçado, ora exigente em relação aos outros, ora excessivamente severo para consigo mesmo,
projetando os seus conflitos ou introjetando as suas aspirações não realizadas. Subconscientemente, possui conceitos incorretos sobre si mesmo, não se dispondo à coragem de enfrentar a realidade, superando-a quando negativa ou aprimorando-a se favorável. Fixando-se na ilusão dos conflitos, cuida de apresentar-se de forma conciliadora, a atitude subconsciente com o que gostaria realmente de ser e a aparência conveniente, expressando-se como pessoa feliz, realizada. Em razão do desgaste dos valores éticos na sociedade, o medo de desvelar-se a outrem gera reações e subterfúgios, nos quais procura compensações psicológicas, que não são planificadoras. Porque os seus alicerces são frágeis, logo ruem as construções de bem-estar que aparenta possuir, tombando-se em angústias reprimidas e agressões por transferência emocional para a compensação íntima. Há uma gama expressiva de atitudes humanas que está longe de ser legítima e resulta de posturas opostas à sua realidade. Ressalvadas algumas exceções que ocorrem nos idealistas não apaixonados nem extremistas, a maioria dos que vociferam contra, seja o que for, mascara desejos subconscientes que reprime por falta de valor moral para expressá-los com nobreza. O indivíduo puritano, que fiscaliza a má conduta alheia, projeta o estado interior que procura combater noutrem, porque não se dispõe a fazê-lo em si. O crítico mordaz, persistente de olhar clínico para os erros e misérias dos outros, é portador de insegurança pessoal, mantendo um grande desprezo por si próprio e compensando-se na agressão. Quem se identifica normalmente com as dores e aflições, a humildade exagerada, portanto inautêntica, exterioriza inconscientemente um estado paranoico, ao lado de insopitável desejo de chamar a atenção para si. Aquele que sempre racionaliza todas as ocorrências, encontrando justificativas para os próprios insucessos e erros, teme-se sem estrutura emocional para libertar-se dos conflitos. Sem agressividade nem pieguismo ou ânsia de confissões injustificáveis, desvela-te aos teus irmãos, aos teus amigos, a fim de que eles se descontraiam e se te apresentem como são. Não pretendas ser o censor das vidas, perturbando os jogos das pessoas com a apresentação das tuas verdades. Se lhes tiras o suporte de sustentação, tens o que oferecer-lhes em termos de comportamento e segurança? Vigia-te, pois, e descontrai-te, deixando-te identificar pelos valores grandiosos e pelas deficiências, assim facilitando aos que convivem contigo o mesmo ato de desvelamento e confiança. Somente com pessoas que conhecemos podemos sentir-nos realmente bem. Assim finalizamos o estudo de hoje. Uma boa semana a todos.